Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, ele secou, ele os fez passar pelos abismos como por um deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e cantaram louvor. Mas logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Se entregaram à cobiça no deserto, nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram o ídolo de metal fundido e trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, o seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, não deram crédito à palavra de Deus, pelo contrário, murmuraram em suas tendas, não ouviram a voz do Senhor. Então jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Também espalharia entre as nações a sua descendência e dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor, comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo, a peste cessou. Isto foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá. Por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Foram rebeldes ao Espírito de Deus. Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações, aprenderam os seus costumes, adoraram seus ídolos, que se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, sangue dos seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. Ele abominou a sua herança, entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam e os oprimiam, os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus planos, iniquidade, e por causa disso foram abatidos. Mas Deus olhou para eles, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança, se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias, e fez com eles como se tivessem compaixão todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendita seja, Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. O teu povo diga amém, aleluia. Um salmo extenso, decidimos lê-lo inteiro.
E precisamos parar para meditar, porque este salmo nos fala sobre a importância de aprendermos com os erros de Israel. A Bíblia fala sobre os poderosos feitos de Deus que devem ser lembrados e contados. Devemos lembrar dos milagres, contar os feitos de Deus que estão na palavra, mas a Bíblia também fala que nós devemos lembrar dos erros de Israel e aprender com os erros que eles cometeram. E aprender com os erros que pessoas cometem perto da gente. Um tempo como o nosso, onde a nação está tão dividida e tão cheia de ódio, de ofensa, e nós precisamos parar para aprender quando percebemos erros em outros, ao invés de apenas julgar, criticar, falar, condenar. Nós devemos aprender com os erros, e aqui o Salmo 106 nos fala de uma lista de erros que o povo de Israel cometeu. Quero citar alguns. Primeiro, o texto fala que eles não se atentavam para as maravilhas de Deus. Olha o versículo 7. Deus fazendo tudo, manifestando a sua graça, o seu poder. O versículo 7 diz: os nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram das suas misericórdias. Quantas vezes nós não estamos enxergando que Deus está nos abençoando? Deus não te abençoa apenas quando a bênção chega de maneira visível e grande. Deus te abençoa e me abençoa todos os dias. Mas às vezes nós não nos atentamos, não entendemos, não valorizamos e não honramos. Israel cometeu esse erro. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala para a gente estudar, ler a palavra e aprender com esses erros de Israel para não cometermos os mesmos erros. Em segundo lugar, o texto diz que Israel, apesar de Deus estar ali fazendo os milagres, operando, se tornaram rebeldes, insubmissos. Várias vezes o texto vai falar, se tornaram rebeldes. O coração deles se endureceu contra a direção de Deus e contra as autoridades espirituais. Versículo 7, nossos pais não entenderam, não se lembraram das misericórdias, foram rebeldes junto do Mar Vermelho. Nós somos rebeldes, não é o tempo todo, mas nós mostramos a nossa rebeldia quando somos repreendidos, quando estamos sendo provados, quando alguma coisa não nos agrada, quando a nossa liderança coloca um limite ou fala algo que nos desagrada. Esta é a hora de mostrar se somos submissos ou rebeldes. O povo de Israel era um povo maravilhoso, que louvava, que dançava, que adorava, mas quando as coisas não aconteciam como eles gostariam, eles culpavam a Deus e se rebelavam contra Deus e contra os líderes. Versículo 16 fala, tiveram inveja de Moisés e de Arão. Às vezes nosso coração se endurece contra aqueles que Deus coloca para nos liderar. Moisés e Arão eram falhos, irmãos. Os nossos líderes e pastores serão falhos, mas a rebeldia não tem a ver com o que fazem conosco, mas tem a ver com o nosso coração. Porque mesmo um pastor, um líder que erre conosco, a rebeldia é um princípio de um coração que não reconhece que Deus governa sobre todas as coisas e estabelece autoridade sobre a nossa vida. Submissão é a humildade de reconhecer a autoridade que Deus deu a alguém sobre a nossa vida. É humildade. Nós temos que aprender com a rebeldia de Israel. É fácil olhar para a nação de Israel, lendo a Bíblia, e dizer que povo difícil, como que eles erravam tanto, mas quando nós ouvimos o Espírito Santo e somos um pouco coerentes, nós vamos perceber que temos que aprender para não cometer os mesmos erros daqueles que nós julgamos, tanto de Israel quanto de pessoas perto da gente. Em terceiro lugar, o texto fala que eles se esqueciam rápido do que Deus fazia. Olha o versículo 13, logo se esqueciam das obras de Deus, e não esperaram pelos seus desígnios. Deus trouxe vitória, e a narrativa aí fala do Mar Vermelho. Eles veem que aquele Mar Vermelho foi aberto pelo poder de Deus, se fechou sobre os inimigos de Deus, eles veem os milagres, mas logo depois, quando eles foram provados, eles se esqueceram dos feitos do Senhor, e eles não esperavam ou não esperaram nos desígnios, nas direções. Quantas vezes acontece isso conosco? Deus fala com a gente, Deus nos abençoa, mas a gente se esquece rápido do culto de domingo à noite, do encontro que nós tivemos com Deus, da palavra que Ele trouxe para a gente naquele momento. Por quê? Porque somos provados.
e colocamos em dúvida se realmente foi Deus que fez, foi Deus que falou, e aí a gente faz o que Israel fez, rapidamente se esquece dos feitos de Deus. Em quarto lugar, o texto fala que Israel também, um quarto erro que a gente precisa aprender a não cometer, Israel alimentou a cobiça, versículo 14, se entregaram a cobiça no deserto, nos lugares áridos puseram Deus à prova. Cobiça é justamente um desejo maligno. Às vezes o desejo até ele é lícito, mas fora do tempo e do propósito de Deus se torna cobiça. A Bíblia fala para a gente não cobiçar nada do próximo. A Bíblia fala para a gente vencer o amor ao mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E o texto fala que Israel, quando era provado, eles se entregavam à cobiça na hora do deserto. Quando nós estamos sendo provados no deserto, no meio das lutas que nós temos, das carências que surgem no nosso coração, nós vamos ser tentados a alimentar cobiças, desejos proibidos. E olha, o texto mostra, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo Deus estando com eles, todo o pecado roubava parte da herança deles, diminuía algo, atrasava processos de Deus. Por causa da rebelião de Miriam, o povo ficou uma semana parado até que ela sarasse da lepra. Quantas vezes a nossa rebeldia, a nossa cobiça atrasa processos de Deus na nossa vida, aborta propósitos de Deus na nossa vida. Amado, nós precisamos aprender com Israel a matar toda cobiça, todo desejo que mesmo que seja lícito, não convém, porque está fora do tempo e do propósito de Deus. Em quinto lugar, o texto também fala que Israel errava fazendo orações erradas. Você pode estar pedindo a Deus algo que Deus não quer te dar. Versículo 15 é interessante, diz assim, ó, Deus deu a eles o que eles pediram, mas fez definhar a alma. Na versão que nós lemos, que é a nova versão atualizada, diz, deu-lhes uma doença terrível. Foi quando eles falaram, Senhor, nós queremos carne. Oraram, Senhor, nos dê carne. Nós queremos satisfazer os nossos apetites, os nossos desejos. Supre, Senhor, os nossos desejos. E Deus deu. Deu, mas eles comeram até sair pelo nariz. A Bíblia diz isso. E ficaram enfermos. Às vezes nós estamos pedindo a Deus algo com tanta teimosia que Deus permite, mas aquilo vai definhar a nossa alma. Amado, nós vamos aprender para não fazer as orações erradas. Por isso temos que orar e submeter a nossa oração à vontade de Deus, ao propósito dele. O povo de Israel também errou na idolatria. O versículo 19 diz isso. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. É uma coisa horrível e ridícula, mas nós fazemos o mesmo, porque a idolatria não é só quando você tem um objeto de metal. Idolatria é tudo que colocamos no lugar de Deus. Se você acha que um candidato, seja ele a presidente, a deputado ou a governador, vai resolver o problema seu e do país, isso é idolatria, e isso ofende o coração de Deus. Nós podemos acreditar que algumas propostas vão ser usadas por Deus para o benefício geral, mas nós confiamos no Senhor, e se o povo não se arrepender, e se não houver mudança no coração do povo, nada vai melhorar, pelo contrário, pode piorar. Mas a gente precisa vencer a idolatria do coração. A pior idolatria não é aquela visível, é aquela invisível que nós não reconhecemos que é idolatria. Nós nos surpreendemos com pessoas que têm imagens dentro das suas casas e adoram essas imagens. Nós ficamos perplexos, dizendo como pode elas não entenderem que isso é pecado. Mas nós também, que não temos imagem, podemos ter sentimentos, vaidades, pensamentos que a gente idolatra, pessoas que nós idolatramos. Nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Você sabe qual é uma das maiores idolatrias que existe? Ou melhor, eu posso até definir como a maior idolatria do mundo, é a idolatria do ego. É idolatrar a nossa vontade, nosso desejo. Eu não oro porque eu estou sem vontade, eu não vou à igreja porque eu não tenho vontade. Você se tornou seu ídolo, você se tornou aquele que manda em você mesmo. Isso é idolatria do eu. O seu ventre é o seu próprio Deus, a Bíblia diz isso, e negamos que nós somos servos de Jesus para obedecê-lo. A imoralidade, que é todo prazer sexual fora da aliança, é idolatria ao prazer. Nós idolatramos ao prazer. A sociedade hoje ela é uma sociedade hedonista, idolatria ao prazer, é o que está sobre todos nós essa batalha, isso é idolatria.
E a idolatria do dinheiro, que a Bíblia fala que a avareza é idolatria. Quando nós estamos felizes se temos dinheiro, estamos tristes se não temos, é idolatria. Somos um pouco generosos com a casa de Deus porque está sobrando muito, mas se tiver alguma dificuldade, nós já somos infiéis, é idolatria. Vamos continuar, senão eu vou falar só sobre idolatria nessa manhã. São tantos pecados que eu preciso aprender, e você também, a não cometer os mesmos erros. Mas 2 pecados pelo menos que nós precisamos aprender aqui a não cometer. O povo de Israel se esquecia de Deus. Versículo 20, trocaram a glória de Deus. No versículo 21, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Como que pode esquecer do Senhor? Mas nós podemos nos esquecer dele, no sentido de fazer planos sem ele, de tomar decisões sem ele, se esquecer do Senhor. E o povo de Israel também pecava em um pecado terrível, que talvez nós também precisamos aprender. Eles murmuravam. 8º pecado aqui que eu quero destacar, murmuração, versículo 25, eles murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Às vezes você não murmura perto de todo mundo e aparentemente você é alguém super ético, mas nas tendas, em casas ou no celular, nós murmuramos, amaldiçoamos, julgamos, e isto Deus vê. E o texto é interessante porque fala, não ouviram o Senhor. O versículo 25 é muito claro, eles murmuravam nas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Quando começamos a alimentar a murmuração, paramos de ouvir Deus e nós só ouvimos a voz do próprio coração, e às vezes achamos que é a voz de Deus, porque a veia do coração é muito perto da veia profética. Há muitas pessoas que acham que são profetas, que acham que estão ouvindo Deus, mas o coração delas é que está falando com elas. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos abençoar o Brasil, abençoar os candidatos, abençoar os que votam diferente da gente. Nós fomos chamados para abençoar, para edificar uns aos outros e para testemunhar de Jesus em tudo que a gente faz. A murmuração é um elogio ao diabo. Murmurar é você dizer que Deus não está no controle. A murmuração ofende o coração de Deus, atrasa a nossa vida espiritual, mantém a gente nos desertos. Nós precisamos abençoar os nossos pais, abençoar a nossa cidade, abençoar nossos amigos, abençoar, mesmo que esteja num momento difícil, abençoa. Jesus falou para abençoar, mas a murmuração é uma forma de amaldiçoar. Temos que aprender com Israel. E o que é mais lindo no texto, nós poderíamos falar de tantos outros pecados, erros, não para julgar aqui os israelitas, mas para aprender com eles. O texto fala de várias consequências de pecado. Amado, Deus é perdoador, mas o pecado ele sempre deixa consequências que nós temos que pensar para a gente vencer o pecado. E aí fala até de sacrificar os seus filhos, versículo 37, a gente fica assim, como que pode uma nação do povo de Deus sacrificava filhos a demônios? Há muitas pessoas hoje entregando seus filhos aos demônios, deixando que a televisão, que a internet, que a escola discipule os seus filhos. Você que é pai e mãe precisa discipular os seus filhos. Nem a igreja é responsável por discipular os seus filhos, são os pais. A igreja dá continuidade a esse discipulado. Vamos ensinar os filhos com exemplo, com oração, com estudo bíblico, sentando com eles, falando no caminho, e aí fala sobre o sacrifício dos filhos e tantos outros erros. Contaminaram assim as suas obras, foram, um tempo, Deus permitiu que eles fossem tirados dali, da sua própria terra, depois de conquistar tanto, eles perderam a terra por causa do pecado, porque o pecado ele tem esse poder destruidor de roubar coisas que Deus começou a fazer ou nos deu. Mas o que é mais lindo é que o Salmo termina mostrando que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, Ele é um Deus de graça e Ele é um Deus que nos reconstrói. Porque o tempo inteiro o texto vai mostrando, descrevendo esses erros, não para a gente fazer disso um entretenimento e brincar de ler isso e dizer que coisa, não, é para aprender, temer e se consertar. Mas o texto ele vai concluindo dizendo, mas o Senhor os libertou. Versículo 43, muitas vezes o Senhor os libertou. Versículo 44, Deus olhou para eles quando estavam angustiados e ouviu o clamor.
Ou seja, mesmo esse povo tão endurecido como nós, Deus ouve o nosso clamor. Deus é poderoso para reconstruir coisas da nossa vida. Deus é poderoso e misericordioso para nos perdoar. Versículo 45, ele se lembrou da sua aliança, se compadeceu, e segundo a multidão das suas misericórdias, o Senhor os perdoou. O Senhor teve compaixão deles. O Senhor os salvou e os congregou novamente. Mostra esse movimento de Deus. Enquanto o nosso coração é tão duro e às vezes se engana no caminho com Deus, Deus continua sendo Deus misericordioso, perdoador, libertador, poderoso para nos restaurar de tudo aquilo que o pecado tenta destruir na nossa vida. Que nessa manhã a palavra de Deus nos encoraje a se achegar a Ele, pedindo perdão, misericórdia, a vigiar mais, a ser humildes para confessar os nossos erros e se arrepender para a glória de Jesus. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é registro da Tua revelação para correção, para instrução, para testemunho, que a nossa vida possa nessa manhã ser renovada pelo testemunho do Salmo 106, que os erros de Israel nos inspire a um temor, a uma consagração maior e a vigilância maior. Pai, em nome de Jesus, que como igreja no Brasil, nós possamos reconsiderar os nossos caminhos e clamar ao Senhor nesse tempo, para que as misericórdias do Senhor transformem o nosso coração, que o nosso coração ame a Tua presença acima de tudo. Liberta-nos, Pai, da idolatria, liberta-nos, Pai, das orações erradas, liberta-nos, Pai, da murmuração, perdoa o nosso pecado como igreja brasileira, perdoa o nosso pecado individual e coletivo, e que nós possamos ter um coração assim quebrantado, para não deixar de ouvir a Tua voz e nos arrepender todas as vezes que for necessário. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.